Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou James Rodrigues, recém-formado em nutrição pela FMU e meu CRN ainda está em andamento. Neste vídeo estarei mostrando para vocês a importância dos micronutrientes, quais são as fontes desses micronutrientes e também já com foco no emagrecimento e ganho de massa muscular. Então, basicamente, os micronutrientes são um grupo essencial de nutrientes que o nosso corpo necessita em pequenas quantidades para funcionar adequadamente. E diferente dos macronutrientes, como carboidrato, proteína e gordura, esses possuem energia. E os micronutrientes são nutrientes que são cruciais para a regulação de diversas funções orgânicas, como o bom funcionamento do metabolismo, uma função imunológica adequada, o crescimento e desenvolvimento celular do nosso corpo. Então eles são divididos em duas categorias. Nós temos as vitaminas e os minerais. Primeiramente, vamos falar aqui um pouco sobre os minerais, que são divididos em lipossolúveis e hidrossolúveis. As vitaminas lipossolúveis, vitaminas A, D e K, são solúveis em gordura e podem ser armazenadas no nosso corpo. E as vitaminas hidrossolúveis são todas as vitaminas do complexo B e vitamina C. Essas nós precisamos ingerir regularmente durante o nosso dia, pois elas não são armazenadas em grandes quantidades no nosso corpo, sendo frequentemente excretadas pela urina. Então, por isso que nós precisamos consumi-las regularmente. E as vitaminas nada mais são que compostos orgânicos encontrados em alimentos de origem animal e vegetal. E elas participam da produção de energia e coagulação sanguínea do nosso corpo. Já os minerais, eles desempenham função estrutural no nosso corpo. Então, eles estão presentes nos nossos ossos e dentes. E eles são grandes reguladores no nosso organismo. E eles são divididos em macrominerais, que nós necessitamos em grandes quantidades diariamente. Então, nós temos o fósforo, o cálcio, o potássio, o sódio, o magnésio, cloro e enxofre. E nós temos os microminerais, que nós temos em necessidade em quantidades menores. Aí nós temos o ferro, o zinco, o cobre, o iodo, o selênio, cromo, manganês e flúor. Falando um pouco sobre a vitamina A, ele é de extrema importância para a nossa visão, regulação do sistema imunológico, para a função reprodutiva e desenvolvimento embrionário. E estudos indicam que a vitamina A e seus derivados têm potencial de estimular a lipólise, ou seja, a quebra de gordura, aumentando a termogênese, que é a temperatura do nosso corpo, favorecendo a perda de gordura corporal. Então, a vitamina A está presente aí no fígado, nas aves, também nas carnes vermelhas, como um todo, na cenoura, na abóbora, na manga, em forma de beta-caroteno, também em vegetais e frutas de cor alaranjada e vermelhada. Está presente também nos ovos, no leite integral e também é encontrado em forma de suplemento. E nós temos a vitamina C, que é um potente antioxidante. Ele é extremamente importante para a contração muscular, pois ele é um importante participa do metabolismo de neurotransmissores do nosso corpo. Ele auxilia na absorção do ferro de origem vegetal e pode contribuir para a redução de fadiga muscular e melhorar a recuperação no pós-treino. E ele está presente em frutas cítricas, nos pimentões vermelhos e verdes, em vegetais verdes folhosos como a couve e o brócolis. E também, se você for suplementar, escolha sempre em forma de ácido ascórbico sintético, pois esse é o único tipo de vitamina C sintético que o nosso corpo pode absorver. Os outros basicamente são lixo. A vitamina D é extremamente importante, pois sem a vitamina D você tem um prejuízo na sua saúde óssea, você tem um prejuízo na sua saúde muscular, você tem uma imunidade prejudicada e você tem um potencial de desenvolver câncer, tendo deficiência de vitamina D. E como você pode saber se você tem deficiência de vitamina D? Nós temos um dos principais sintomas, que é o quê? Fadiga, fraqueza muscular, baixa imunidade, depressão, dores espalhadas pelo seu corpo. Você tem um osso frágil, você tem uma musculatura que não responde de uma forma saudável, você tem dificuldade para emagrecer,
aquela famosa pessoa que tem um metabolismo lento. Então, esses são indicadores de deficiência de vitamina D. Então, a vitamina D participa da saúde óssea, participa da expressão gênica, e um dos papéis da vitamina D é ser um anticâncer poderoso. Então, a forma de você absorver a vitamina D é através diretamente do sol. Então, exposição ao sol aí regularmente durante a semana, 20 a 30 minutos por dia já é o suficiente para você ter uma boa ingesta, uma boa quantidade de vitamina D no seu corpo. Peixes gordurosos, gema do ovo, cogumelos, óleo de fígado de bacalhau, todos esses são boas fontes de vitamina D para você estar consumindo aí diariamente. Os queijos também têm vitamina D, o leite também, certo? Falando um pouco agora sobre a vitamina K, nada adianta do que você ter uma boa ingesta de cálcio e vitamina D se você não tiver uma ingesta de vitamina K suficiente, pois ele é o transportador de cálcio e de vitamina D. Então, tem algumas pessoas que têm calcificação espalhada pelo seu corpo justamente por conta da deficiência de vitamina K. Ou até mesmo uma pessoa que mora em uma cidade como Bahia, por exemplo, pode ter sim deficiência de vitamina D, pois sem vitamina K você não tem o transportador que transporta a vitamina D para fazer as regulações necessárias no corpo. Então, não basta construir massa magra, é preciso cuidar da base. Então, a vitamina K participa da saúde dos ossos e da saúde dos vasos sanguíneos, né, regulando ali a coagulação sanguínea do nosso corpo. Previne também a calcificação arterial e assim, pessoal, se vocês forem suplementar a vitamina D, escolha o suplemento de vitamina D3 mais a vitamina K2, que tem uma forte sinergia para a saúde óssea e cardiovascular, como eu comentei com vocês. Ele é a vitamina D mais o seu transportador, certo? Então nós temos a sua fonte na couve, no espinafre, no brócolis, na soja fermentada, na gema do ovo, no fígado, em queijos fermentados, tá? E cada um tem a sua forma aí e o seu potencial de absorção. Agora nós temos as vitaminas do complexo B, que nada mais é chamado de central energético cognitivo do nosso corpo. Então, para a energia celular, nós temos essa lista aqui de vitaminas do complexo B. Você pode tirar uma print, certo? Eu recomendo. Para a expressão gênica, ou seja, reparo celular, é extremamente importante para quem quer construir massa muscular. Função neurológica, função estética e performance. Então vocês notam aí que essas vitaminas, elas participam de diversas coisas do nosso corpo, e quando você tem deficiência dessas vitaminas, você tem um prejuízo extremamente grande, né? Nesses pontos específicos. Então a deficiência, principalmente de vitamina B12, está associado à demência, à depressão, à queda cognitiva precoce. Então a pessoa fica mais abobada, né, no decorrer do tempo, aí, justamente só por conta dessa deficiência de vitamina do complexo B. Então, ela também participa no emagrecimento e no metabolismo do nosso corpo. Então, ele pode acelerar o processo de emagrecimento só de você ter uma ingesta linear ali dessas vitaminas do complexo B. E, basicamente, pessoal, elas são todas primariamente de origem animal. Caso você seja vegano ou você tenha uma dieta onívora, eu recomendo que você faça a suplementação aí das suas deficiências de vitaminas que você tenha, pois é extremamente importante, pessoal. Essas vitaminas aqui, elas participam de diversas funções, como vocês estão vendo aqui na tabela, e nós temos aqui do lado as suas deficiências, né? Então nós vai desde confusão mental, fadiga, dermatite, anemia, queda de cabelo, formigamento, depressão, cãibra. Então, recomendo muito vocês darem uma olhada nessa lista e verem se vocês estão colocando esses tipos de alimentos na sua alimentação. Agora vamos falar sobre os minerais. Vamos começar aqui pelo ferro. E os sinais de deficiência de ferro é fadiga, queda de cabelo, irritabilidade. Eu julgo também que deficiência de ganho de força na academia. Você treina para hipertrofia, você quer ficar forte. Aí você não consegue estimular tanto a sua massa muscular, provavelmente é deficiência de ferro, pois ele também participa da produção de energia do nosso corpo, ele participa diretamente do ATP. Então não adianta nada você tomar creatina sem você ter uma boa ingesta regular de ferro. Entende como que isso é um cofator que ajuda
para sua saúde óssea, para sua saúde muscular, para sua saúde estética do seu corpo, não só para isso, mas olha só, como ele avaliar essa deficiência vai te trazer diversos benefícios, né? Então você vai ter ali um aumento na sua energia, na sua recuperação, otimização da sua imunidade, uma reposição rápida de algumas deficiências a partir do ferro que você tem, principalmente de DNA, celular, sistema imune, e é isso, né? Então o ferro é mais do que um mineral para prevenir anemia, porque ele é muito conhecido por conta disso, né? Ah, eu tô com anemia, provavelmente você está com deficiência de ferro. Então ele é um modulador de performance física também, cognitiva e estética para o nosso corpo, tá? Então aqui nós temos as fontes, todas as carnes vermelhas, fígado, ovos, feijão, né, que aqui nós temos em fonte vegetal. Aí nós precisamos de conciliar mais a vitamina C. E tem um adendo, pessoal, caso você faça a sua ingesta de vitamina C, aliás, da sua ingesta de ferro através da lentilha do feijão, evite consumir algum laticínio após a ingesta desses alimentos, pois o ferro e o cálcio presente nos laticínios, em doces, chocolates, leites, por exemplo, sorvetes, eles competem com o mesmo transportador. Então, vem o transportador, pega a molécula de ferro ou de cálcio e transporta. E ele faz isso um por vez. Então, se você tem duas moléculas aqui e você já está com deficiência de ferro, só que você tem muito cálcio, o transportador ele vai pegar a que tiver em maior abundância, certo? Então, se você for suplementar também, é sempre com orientação médica, em forma de ferro quelado, tá bom? Agora nós temos o cálcio. O cálcio ele é um mineral assim que participa da contração muscular, ele está presente na formação e manutenção óssea, ele é um ótimo sinalizador celular do nosso corpo, ele também está presente no ritmo cardíaco do nosso corpo, então os batimentos cardíacos do nosso corpo está presente ele também. Então, ele auxilia na prevenção de fraturas por estresse, ele auxilia na recuperação óssea, e o cálcio, ele precisa também da vitamina D, como eu comentei com vocês, ele precisa do magnésio, precisa da vitamina K2, precisa do sódio, precisa do fósforo, para justamente fazer as funções dele. Então, aqui tem uma lista enorme, né, das fontes alimentares e também forma suplementar do cálcio. E aqui tem a forma do cálcio, vocês podem dar uma olhada, podem printar essa imagem. O zinco, né? O zinco ele é um mineral, é um micronutriente extremamente importante, pois ele participa de mais de 300 reações enzimáticas no nosso corpo, e sua deficiência não é legal, pessoal. Deficiência de zinco reduz o VO máximo do nosso corpo, reduz a recuperação muscular, reduz a força, a sua produção hormonal cai. O zinco está presente em quase todos os tecidos do nosso corpo, então você ter uma boa ingesta de zinco aí é essencial para o nosso corpo. Então aqui, onde você vai ter uma alta disponibilidade de zinco vai ser nas ostras e mariscos. Nós temos o zinco presente em carnes vermelhas ou em carnes magras, em semente de abóbora, nas castanhas, no feijão, no grão de bico, e também em formato de suplemento, em picolinato de citrato, em forma de picolinato, citrato, bisglicinato. Então é uma ótima opção aí, caso você tenha deficiência de zinco ou você julgue que não faça ingesta desses alimentos. Eu recomendo a suplementação ou uma alta ingestão desses alimentos. Agora vamos falar sobre o iodo. O iodo ele é muito negligenciado, assim como o selênio, pois o iodo ele participa da saúde da tireoide. Então ele converte o T4 em T3. E se você tem deficiência, você não tem essa conversão. E se você não tem essa conversão, você não tem um metabolismo eficiente no seu corpo. Então, basicamente, a chave do emagrecimento é você ter um metabolismo acelerado. E não ter esse mineral, você vai ter um prejuízo aí no seu gasto
calórico diário, você não vai conseguir oxidar as gorduras, ou seja, queimar as gorduras. Você não vai ter uma ótima mobilização de ácidos graxos. O seu corpo não vai ser eficiente em regular o apetite, você vai ficar constantemente com fome. Então aqui tem a ação fisiológica, né? E os efeitos metabólicos aqui no emagrecimento. Então, quando você tem o iodo mais o selênio presente, você converte o T4 em T3. O T3 ele atua nos receptores mitocondriais, aumentando o gasto calórico, estimulando a lipólise no nosso corpo, tendo como efeito a queima de gordura, otimizando a taxa de oxidação, né? E auxiliando aí em dietas restritivas. Então ele ajuda ali nessa expressão, reduzindo a gordura corporal do nosso corpo. Então, sem o iodo, nós temos aqui uma tabela de deficiências, né, que eu trouxe aqui para vocês. Então nós temos alguns sinais também, que é o que? Fadiga e apatia, frio constante, constipação, ganho de peso ou platô no déficit. Você tem também uma alta retenção líquida. Aí você tem aqui diversos impactos que podem causar no nosso corpo, né? Caso você tenha aí deficiência de iodo. Então, hipotireoidismo é uma delas. Alteração no metabolismo, você retém mais líquidos, como foi dito, uma redução no seu metabolismo total. E quais são os alimentos que você pode incluir, né? Que são ricos em iodo? Nós temos as algas desidratadas, os ovos inteiros. Então, você consumir os ovos ali vai ser muito interessante para você. Uma ingesta de peixes marinhos de 2 a 3 vezes por semana vai ser interessante. E uma ingesta de um sal aí iodado com moderação, tá? Então, mesmo com uma dieta bem estruturada, déficit calórico, a perda de peso pode se estagnar ou a função tiroidiana estiver isso se a sua função tiroidiana estiver comprometida por deficiência de iodo. Agora, falando também sobre o selênio, que é um nutriente chave aí para a saúde celular, metabólica eficiente, que desempenha um papel aí fundamental físico e mental para o nosso corpo, né? Ele também é extremamente negligenciado, pois as pessoas não veem o real potencial que ele apresenta para o nosso corpo. Então, ele participa da conversão de T4 e T3, ele tem uma função antioxidante poderosa, ajuda a preservar a massa muscular, regula o humor e disposição do nosso corpo, então te ajuda a ficar mais focado, mais centrado, te ajuda a seguir o plano alimentar, sem você precisar ficar errando tanto assim a dieta. E o selênio, né, é o maestro aí silencioso do metabolismo, pois ele ativa a sua tireoide, ele protege os seus músculos e combate a inflamação que sabota a queima de gordura. Então, o selênio, além de ser um potente mineral aí utilizado no emagrecimento, ele atua de forma transversal no eixo tireoide, inflamação, massa muscular, que torna um potente catalisador de resultados em protocolos de cut, low carb, jejum intermitente, cetogênica, e otimiza aí... Nossa, eu tô lendo isso aqui, mas desculpa, pessoal, porque tô ficando fadigado já. Vou falar agora sobre as fontes, né, desse mineral essencial aí, que julgo ser essencial para o emagrecimento, que nada mais é que o que? Você consumir de 1 a 2 castanhas do Pará por dia, você já vai estar tendo aí uma ingesta legal de selênio. Ele também está presente nos peixes, então sardinha, salmão, atum, no frango, fígado e ovos, levedura de cerveja e também em forma de suplementos. Tá? Pode printar isso aqui, pode ficar à vontade aí para você utilizar esse material. E agora vamos falar um pouco sobre o zinco, né? O zinco, acho que eu já falei sobre o zinco. Se não, sim, já falei sobre o zinco, não sei porque ele está aqui de novo. Mas como garantir, né, como garantir a ingestão adequada para o emagrecimento? Então, para você otimizar o seu emagrecimento, o ideal é você ter uma dieta equilibrada. Mas caso você não consiga ter esse equilíbrio, né, você pode fazer o quê? Segunda-feira eu vou ter uma dieta diversificada X. Terça-feira, uma dieta diversificada Y. Quarta-feira, uma dieta diversificada B, por exemplo. Então, quando você diversifica esses alimentos em frutas, vegetais, grãos, as fontes de proteínas e gorduras, você vai estar
garantindo para o seu corpo uma ingesta boa de vitaminas e minerais. E evitar os ultraprocessados, pois eles são riquíssimos em calorias, são pobres em vitaminas e minerais e te trazem diversos prejuízos para o seu metabolismo, para a sua recuperação muscular. Então, geralmente, quando você está no emagrecimento, você tem já uma preferência por alimentos super saborosos, mas quando você muda a estratégia e você pensa, tá, não é só se alimentar, é pensar também no contexto hormonal, físico, mental e focal. Pois quando você tem alimentos ultra saborosos, com calorias muito altas no nosso corpo, a gente tem muitos picos e vales, ou seja, uma hora você tem uma grande ingesta de açúcar, na outra hora não. Uma hora você tem uma grande saciação, na outra hora não. Então quando você come alimentos que vão te trazer energia linear, como foi dito no vídeo passado, quando eu falei sobre macronutrientes, você tem uma maior aderência ao processo. E ter maior aderência você consegue fazer por mais tempo. Fazendo por mais tempo, você garante o sucesso. Porque é simples, pessoal. É só você se manter no processo, toda semana perdendo ali 200 gramas, 500 gramas de peso corporal. Passando 12 semanas, 18, 24 semanas, você vai ver e vai notar a diferença do seu eu atual com o seu eu de 24 semanas atrás. Então uma coisa que está aqui também é cozinhar em casa. Vai te fazer total diferença, pois você tem total controle sobre os ingredientes e o método de preparo. Então, pessoal, a nutrição começa aqui. Espero que com esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. Foi um vídeo difícil aqui de compartilhar com vocês, pois são informações assim que eu tenho que resgatar da gaveta mesmo. E é isso. Tá aqui meu resultado no Instagram, no dia 33 de cutting. Me siga aí, James Rodrigues Nutri. Tem um link aqui de um planner que eu compartilho com vocês. E aqui tá o QR Code do grupo do WhatsApp, onde estarei compartilhando meu dia a dia, tirando algumas dúvidas de vocês totalmente de graça. Então participem dessa comunidade. E até mais, pessoal. Compartilhe esse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.